E aí, meus queridos, bem-vindos de volta ao Neuroexame de AZ, o nosso curso sobre a semiologia neurológica, o que importa na prática de você saber examinar seu paciente da neuro. No dia a dia, eu sou Henrico Barletta e mais uma vez vou te mostrar como enxergar de verdade o seu paciente, como saber examinar ele da maneira correta. Antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e seja muito bem-vindo por aqui. Se você não gosta de neuro, lembre, você está no lugar certo. Estamos aí indo agora para a próxima parte do nosso curso, aonde a gente vai falar sobre os membros inferiores, beleza? A gente já falou sobre membro superior, bora falar de membro inferior. Show de bola? Aí você fala, nossa, Henrique, vai mudar o quê? Não, muita coisa não. Você fala, ué, então por que você está fazendo mais um vídeo? Ué, para te mostrar as coisas diferentes que tem. E aí, quando a gente fala de membros inferiores, pessoal, a nossa lógica de exame tem que ser a mesma. Então, lembra, tudo que eu te ensinei até agora de como examinar um paciente, você vai fazer a mesma coisa. Sempre começa olhando o seu paciente, comece enxergando ele, vendo se ele tem alguma assimetria. Lembre de resgatar esse conceito sempre. A neuro é uma arte, porque a gente consegue usar o paciente como própria prova, como próprio valor de referência. Você tem um lado, você olha o outro. É exatamente assim, e a gente aproveita muito isso no dia a dia. Show de bola. Além disso, a gente vai procurar por movimentos típicos também na perna. Lembra que a gente conversou sobre essas simetrias e esses movimentos típicos lá nos membros superiores, e aqui vale exatamente a mesma coisa. Lembra de tremores, de coreia, de atetose, fasciculações, isso tudo nós vamos ficar muito atento quando a gente for avaliar os membros inferiores dos nossos pacientes, legal? E avaliar a livre movimentação também. Então, tudo isso você está só olhando o seu paciente. Então, lembra de sempre seguir esse passo a passo de exame, tanto em membro superior quanto em membro inferior. Começa crânio-caudal, de medial para lateral, começa olhando o seu paciente, depois encostando nele, depois fazendo movimentos resistidos, avaliando a força, depois avaliação de reflexo, avaliação de sensibilidade, avaliação de coordenação motora, certo? Então foi tudo isso que a gente viu até agora, a gente vai transpor aqui para os membros inferiores e lembra que os nervos cranianos a gente vai falar já já. Legal? Show de bola, então a gente faz essa avaliação estática inicialmente, depois nós vamos dar um pulo para avaliação dinâmica, onde você vai de fato botar a mão no membro do seu paciente e vai fazer a movimentação você, sentindo se esse membro tem alguma resistência muito grande ou não, ou se ele consegue se movimentar livremente, tranquilamente, sem nenhuma grande limitação ao movimento. Isso é de extrema importância e também tem que ser feito nos membros inferiores. Assim, você pensar, ai meu Deus, Henrico, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pedir meu paciente tirar o sapato, o que eu vou fazer? Tem que examinar, cara, não tem jeito, você tem que examinar a perna do seu paciente, senão você não vai dar diagnóstico. Lembra, as negativas do exame neurológico são tão importantes quanto as positivas. Não entendi, Henrico. Pensa assim, se você, o fato de você ter uma informação que o paciente tem algo normal, não significa que você gastou tempo à toa fazendo aquilo. Não. Isso vai te ajudar a dar o seu diagnóstico topográfico. E lembra, a pergunta da neuro sempre é aonde é o problema. Então, essa é a grande questão que a gente sempre tem que se perguntar. Show de bola. E aí, quando a gente fala sobre tônus, sobre essa avaliação de tônus, lembra da escala de Ellsworth, que a gente já conversou lá no nosso primeiro papo, e lembra o jeito que ela vai aumentando de um tônus normal, ela vai aumentando para uma rigidez no começo ou final do movimento. Depois, cada vez maior, uma maior parte desse movimento vai ficando muito difícil de ser feito, até que esse movimento, esse membro fica numa parte totalmente rígida, em flexão ou extensão. O membro inferior geralmente fica em extensão, legal? Show de bola! E agora a gente vai para a avaliação da força, de fato, da mesma forma que a gente fez no membro superior, onde a gente fazia um movimento resistido, no membro inferior a gente vai fazer a mesma coisa. E a gente vai sempre examinar de proximal para distal. Legal? Então, você não vai examinar o membro inferior pedindo para o paciente chutar. Não é assim. Você vai examinar todas as movimentações possíveis, porque todas elas passam alguma informação de extrema importância. Show? Um recap rápido aqui para vocês. A gente tem que lembrar sempre da graduação de força e a gente tem que examinar o paciente de acordo com ela e saber passar essa graduação. Então, 5, uma força normal, 4, uma força reduzida. E como eu sei que é uma força reduzida? Porque você comparou um lado com o outro. Lembra disso? A gente tem sempre a nossa colinha do outro lado do nosso paciente. Então, a gente sempre tem que examinar o paciente dos dois lados para poder falar, cara, acho que esse lado está um pouco mais fraco que esse, então é uma força grau 4, legal. Ou uma força grau 3, aonde o nosso paciente consegue vencer a gravidade, mas ele não consegue vencer uma resistência que eu imponho ao membro. Legal. Grau 2, quando eu tiro a gravidade, por exemplo, boto o paciente com a perna em cima da cama, ele consegue mexer aquela perna em cima do leito, mas se for para tirar do leito, ele não consegue. Isso é grau 2. Quando a gente fala de grau 1, você vê a musculatura ali contraindo, você vê aquela musculatura
tentando fazer força, mas não gerando movimento. Isso mostra que o músculo está vivo, mas não está prestando para nada naquele momento. Então, grau 1 e grau 0, músculo sem contração, sem movimento algum. Legal? Que é a plegia, de fato. Então, essas são as graduações de força. Show! Agora, como examinar o membro inferior? Começa de proximal para distal. Proximal, nós temos a coxa. Então, começa pela coxa. Bota a mão aqui na coxa do paciente e fala, dá uma joelhada para cima. E com isso, eu estou fazendo a flexão do quadril. Estou testando o ilho psoas e o músculo pectíneo. Isso quando a gente fala da musculatura. Agora, quando eu falo de raízes, a gente não vai mais estar falando do plexo braquial daqui de cima. A gente está falando do plexo lombosacro lá de baixo. E aqui a gente está falando da raiz de L2 e L4, raízes mais altas do plexo lombar, legal? Que vão formar, irão a vir formar o nervo femoral, beleza? E isso é de extrema importância porque lembra da nossa brincadeira de membro superior, coisas da frente, coisas de trás, coisas da frente C5, C6, coisas de trás C7, C8. Lembra dessa brincadeira que eu fiz com vocês? E aqui também tem macetinho. Aqui temos um macete para a gente lembrar coisas da frente. L2, L4 ajuda muito. L2 a L4 ajuda muito a gente a lembrar dessa situação aqui, de como lembrar quem faz força onde. Bacana. E a flexão do quadril é isso que nós vamos ver. Quando a gente fala de extensão do quadril, é o oposto, né? Ao invés de jogar a coxa para cima, para frente, eu estou jogando a coxa para trás. É isso que a gente está fazendo, tá? Então eu vou testar os músculos isquiotibiais, que é aquele semimembranoso, semitendíneo e o bíceps femoral. Lembra que o bíceps femoral, pessoal, ele parece o bíceps do braço. O bíceps do braço faz força para cá, a perna é como se fosse um braço virado para trás. Então, ela dobrando, tem o bíceps do braço, da perna também, que é o bíceps femoral. Legal? E aí, coisas de trás, a gente já está falando de raízes mais baixas, raízes de L5 a S2. S2, hashtag S2, a gente está falando de raízes de L5 a S2, ou seja, na coisas da frente, L2, L4, coisas de trás, L5 a S2. Ajuda a gente a ter uma noção muito boa, principalmente L5 a S1, falando de coisas de trás, legal? E quando a gente fala de nervo, essas raízes para fazer a extensão do quadril correm pelo nervo glúteo inferior. Bacana? Show de bola, agora vamos falar do quadril, não mais para frente e para trás, mas agora para os lados. Lembra que a perna ela mexe de um jeito um tanto quanto diferente. Lembra da academia, a galera aficionada pela academia, lembra da adução. Aduzir é trazer para dentro, porque abduzir é tirar do centro. Lembra do que eu brinco com vocês, daquela cena de filme de ET, da nave espacial vindo e abduzindo uma vaca, uma pessoa para a nave espacial, né? Então, tirando do centro, tirando da Terra, agora quando a gente fala de abdução da perna, jogar para fora, a adução é o oposto, é jogar para dentro, é a gente aproximar do centro. Legal? Quando a gente fala de adução do quadril, adução do quadril, a gente está testando os músculos adutores. Olha que fácil. Quais são os adutores? O adutor magno, adutor longo, adutor mínimo e adutor curto. São 4 adutores, pessoal. E a gente tem também a musculatura, o músculo grácil e o músculo pectíneo. Bacana? E essa musculatura, esses músculos aqui ajudam muito a gente a fazer a adução do quadril, que são musculaturas que se localizam mais na região de face medial de coxa, tá bom? Essa musculatura vai ajudar a gente a trazer para perto um quadril do outro. Show de bola? Quem é a musculatura? Opa, coisas da frente? Então, a gente está falando de raiz de L2 e L4, e aqui essas raízes vão correr não mais pelo nervo femoral, mas sim pelo nervo obturatório. Show de bola, então vimos a adução, vamos ver a abdução do quadril. Aduzir e trazer para o meio, abduzir e jogar para fora. Então a gente está testando os abdutores agora. E os abdutores, a gente tem os glúteos. Os nossos glúteos, a bunda, realmente ela ajuda a gente a jogar a perna para fora, beleza, pessoal? E o glúteo médio e o glúteo mínimo, principalmente. Então, essa musculatura, né, do glúteo, ela vai ser inervada por raiz de L4, S1, coisas de trás, L5, S2, L5, S1. Aqui a gente tem um pouquinho da participação de L4, mas majoritariamente L4, L5, S1, coisas de trás, legal? Então, a gente tem essas raízes que ajudam a gente a jogar a perna para fora e quem faz, essas raízes elas vão correr pelo nervo glúteo superior. Enquanto o nervo obturatório fazia a adução, o nervo glúteo superior faz a abdução. E lembrem que o nervo glúteo inferior fazia a extensão, que é um pouco diferente. É jogar a coxa para trás, glúteo inferior. Jogar a coxa para o lado, glúteo superior, nervo glúteo superior. Legal? Então a gente tem essa diferencinha aí em relação aos nervos e as raízes que correm por eles. Bacana. A raiz não muda tanto, você vê? Ó, a raiz de L4 é S1, nervo glúteo superior, L5 é S2, nervo glúteo inferior, meio que são parecidas. Agora, elas correm por lugares diferentes, tá bom? Show de bola. Agora vamos descer da coxa para a perna. Então, da coxa a gente viu a flexão, extensão, abdução e adução.
Agora a gente vai ver a extensão do joelho. Por que do joelho? Porque a gente está testando agora a perna, de fato. E estender o joelho, a gente está testando a musculatura da coxa e a gente, para isso, vai fazer o teste do quadríceps. Quadríceps, porque é o grupamento muscular que fica aqui em cima da coxa, a gente vai de fato testar toda essa musculatura. A função dessa musculatura é jogar a perna para frente. Então percebe que interessante, quando eu estou movimentando a coxa, eu estou testando musculatura de quadril, uma musculatura alta. Quando eu estou testando a perna, eu estou testando a musculatura que vem antes, a musculatura da coxa, beleza? Então o quadríceps mexe a perna. A musculatura de períneo, a musculatura de quadril, ela mexe a coxa, que é o que a gente estava vendo até agora. Legal. Agora, quando eu vou estender o meu joelho, mexer a minha perna, eu estou testando a musculatura da minha coxa. Então, a gente está falando do teste do quadríceps, beleza? Onde a gente tem o quadríceps sendo formado pelo reto femoral e os três vastos, o vasto lateral, intermédio e o medial, beleza? Então, a gente tem de lado para o meio, a gente tem o vasto lateral, o vasto intermédio e o vasto medial. Cobrindo o vasto intermédio, como se fosse uma cauda num sorvete, a gente tem o reto femoral lá em cima, legal? Lembra coisas da frente, raiz de L2, L4, correndo pelo nervo femoral, da mesma forma que vocês viram, quem? A flexão do quadril, que o nervo femoral também fazia a extensão, a flexão de coxa, aonde a flexão do quadril, a gente trazia o quadril para cima, beleza? Usando o ilho-psoas e a musculatura pectínea. Então, olha como as coisas da frente, a gente tem o nervo femoral de L2 a L4 a raiz. Bacana? Quando a gente fala de flexão do joelho, é o oposto. Enquanto a gente chutava, a gente agora vai trazer para trás, flexionando o joelho. E isso a gente está testando o bíceps femoral. Lembra que a gente começou? O bíceps femoral e os músculos isquiotibiais também ajudam nessa movimentação. Onde a gente tem o semimembranoso, o semitendíneо, o músculo grácil, o músculo plantar e os gastrocnêmios. Aonde vocês já viram esse músculo aqui? O grácil, esses isquiotibiais. Vocês viram essa musculatura quando a gente estava falando da extensão do quadril, de jogar o quadril para trás. Ou seja, coisas de trás, jogar o quadril para trás, jogar a perna para trás. A gente usa a musculatura dos isquiotibiais, bacana? Agora, quando a gente está falando de flexão do joelho, a gente continua falando de coisas de trás. Então, L5 a S2. Aqui no caso, L5 a S3, a gente pega uma raiz um pouco mais baixa, mais coisas de trás, L5, S2. Lembra disso, L5, S1 principalmente. E elas vão correr agora, sim, pelo famosíssimo nervo isquiático. E aqui a gente tem o início do nosso grande isquiático, aí o nervo ciático, nome popular, né? O nervo isquiático começando o trajeto dele aí, e fazendo a inervação motora tão importante que ele faz. Legal? Quando a gente tem a dorsiflexão do pé, que é jogar o pé para trás, a gente está testando qual musculatura? Musculatura da perna. Lembra, quem mexe o pé é o músculo da perna. Sempre trazendo um pouquinho para trás, igual a gente conversou. Então, a gente tem o teste do antibial anterior, que é a musculatura que fica mais ou menos na canela, de fato. A gente tem o extensor longo do hálux, que vai ajudar a gente a jogar o dedão do pé para cima. A gente tem, e dos dedos também. Então, a gente tem o extensor longo do hálux e o extensor longo dos dedos, tá bom? E o fibular terceiro. Essas são a musculatura. Agora, coisa da frente, L2, L4. Aqui, L4 representando muito mais. Por quê? Porque a gente tem L4, L5. Você fala, Henrique, L5 era coisa de trás. É verdade, mas qual que é a particularidade? O nervo isquiático, porque o nervo isquiático ele não desce reto, ele desce fazendo curva e lá no final da nossa perna ele ajuda a movimentação da musculatura mais anterior da perna. Por isso que faz sentido falar de nervo isquiático aqui numa região baixa, mesmo assim fazendo dorsiflexão, que é coisa da frente, beleza? Quando a gente fala de flexão plantar, jogar a panturrilha para baixo, a gente está fazendo o teste do tríceps sural. E aí, tríceps sural, quem que é essa misteriosa palavra? Nada mais, nada menos do que a junção dos gastrocnêmios. Lembra que a gastrocnêmio é a panturrilha de fato. Então, você tem um gastrocnêmio, uma banda do gastrocnêmio de um lado, lateral, e uma banda medial, que é a banda medial. E aí a gente tem o sólio, que é a musculatura. Quando a gente junta os gastrocnêmios com o sólio, a gente forma o tríceps sural. Tem também o fibular longo, o fibular curto, plantar, tibial posterior, flexor dos dedos, flexor longo do hálux, vários músculos ajudando a gente a fazer a flexão plantar. É o famoso treininho de panturrilha, tá bom? Não é só a panturrilha de fato que ajuda essa movimentação, ajuda a fazer a flexão plantar, mas coisas de trás, L5, S2, e aí, ó, aqui, L5 não está presente, mas S1 e S2 está. E correndo pelo nervo tibial, que é esse ramo que vai para trás, para a região de trás da nossa perna, pegando essa parte da movimentação do nosso pé, graças à inervação da musculatura da perna. Legal?
Agora, a gente vai ver a inversão do pé, que é jogar o pé para dentro, beleza? A gente está jogando o pé para dentro, tentando mostrar a planta do nosso pé para a gente mesmo. Sabe quando você pisa em algum troço, você vai ver se machucou, ou se você pisou no cocô, você vira o pé para você? Então, é mais ou menos isso aí que você está fazendo, beleza? E isso quem ajuda a gente a fazer é o tibial anterior, o tibial posterior também, o extensor longo do hálux, o extensor longo dos dedos e o flexor longo dos dedos. Essas são as musculaturas. Mas, de fato, todos esses músculos podem estar lesados numa situação de fraqueza dessa movimentação. Agora, o que a gente não pode esquecer é coisas da frente. L4, L5 é o nervo tibial que faz isso aqui, é por aqui que ele corre também. Tá bom? Agora, a eversão do pé já é coisa de trás. Por quê? Coisas de trás, a gente tem L5, S1. E quem faz isso é o fibular longo, o fibular curto, o fibular terceiro, o extensor longo dos dedos. Então, olha como tem até músculos que são parecidos. Não ajuda tanto a gente a diferenciar a lesão. Agora, eversão do pé, quem faz das raízes são as coisas de trás. Então, raiz de L5, S1, nervo fibular. Bacana? Assim, a gente consegue entender um pouco melhor a movimentação e qual o sentido de fazer tantos testes no meu paciente. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Vem junto comigo para a próxima aula que você não vai se arrepender. Estou esperando para a gente continuar o nosso curso. Um grande beijo. Não esquece de curtir. Compartilha com um amigo que curte esse tema e se inscreve no canal, ativa o sininho que eu estou te esperando para as próximas. Um abraço, até a próxima.